Houve um missionário no norte da China, em 1931, o nome dele é John Vinson. Ele foi como missionário para lá, para trabalhar com os chineses, e um dia um grupo de rebeldes invadiu a aldeia onde ele estava trabalhando e levou 130, 140 chineses presos e levou ele junto. E quando chegou lá, viu que ele era estrangeiro, deu a chance para ele de viver e falou para ele: olha, nós vamos mandar você para o governo e você fale para eles não nos perseguirem mais e você vai viver. E ele falou o seguinte: mas você vai soltar a todos? E eles falaram: não, nós só soltamos vocês, os outros todos nós vamos matar. E ele falou: não, então eu não vou lá, eu não vou sair daqui, não vou deixá-los. E então um dos bandidos colocou o revólver na cabeça dele e falou o seguinte: ou você vai morrer, você não tem medo de morrer? E ele falou: não, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que se você apertar esse gatilho, se eu morrer, eu vou direto ter um encontro com Deus. E foi isso que aconteceu, ele morreu desta maneira. E a gente pode pensar: pastor, eu não sei o que eu faria, eu não sei o que eu falaria, eu não sei se eu teria forças para falar, eu não sei se eu teria forças para dizer, não, pode me matar. Sabe o que acontece, queridos? É que a gente projeta o amanhã como se nós dependêssemos da nossa própria força, da nossa própria capacidade de reação, daquilo que nós podemos fazer. Mas na verdade a força de Deus que vem hoje em minha vida, a Bíblia está dizendo que amanhã ela vai se renovar, que a cada manhã há um ato de bondade, de misericórdia, de força de Deus sobre a minha vida para suportar o que vai vir no dia seguinte, meu querido. Sabe, houve um pastor que muita gente não sabe que ele era pastor, mas George Miller foi pastor por 40, 50 anos, e Deus o levou como ele viu tantas crianças de rua na Inglaterra, ele resolveu em Bristol, que era a cidade que ele era pastor, ele resolveu começar a pegar essas crianças e fez um orfanato. Só que foi crescendo, e tinha 2.000 crianças, e ele colocou no seu coração: eu nunca, se o Senhor me levou a fazer isto, eu nunca vou pedir para as pessoas ou falar das necessidades. Eu só vou orar se o Senhor me mandou fazer isto, o Senhor vai suprir, eu vou orar ao Senhor quando nós precisarmos, e eu creio que o Senhor é o dono das coisas, e o Senhor vai nos abençoar. E isso aconteceu por anos e por anos. Ele fala, às vezes, eu saber que amanhã não tinha mais pão para tomar café, saber que não tinha mais comida para colocar na mesa, eu tinha 2.000 crianças para cuidar e alimentar e vestir no dia seguinte, como se fossem 2.000 filhos que eu tinha, e nós não recebíamos ajuda de governo, de nenhuma organização, de ninguém. Então, nós dependíamos totalmente de Deus, e Deus jamais deixou de ser fiel, porque Deus é fiel. Então, espere-o no Senhor, espera, fica quieto, ao invés de reclamar, confia, fala as promessas, fala: o Senhor prometeu que vai suprir, o Senhor prometeu que queria cuidar da minha vida, o Senhor prometeu que queria cuidar das coisas. É verdade. Às vezes todos nós temos preocupações, e eu me lembro, eu contei já para vocês que na década de 90 eu viajava demais, eu viajava muito, 3, 4 vezes, às vezes 5 vezes por semana, viajando para o Brasil inteiro, de um lado para o outro. Pregava às vezes numa conferência de manhã em um lugar, à noite pregava em outro lugar. Viajei assim, ficava esgotado de viajar, e deixava minha esposa e os meus filhos ainda pequenos, e às vezes eu estava na estrada, às vezes pastores falavam para mim: pastor, você vai viajar a noite inteira de carro, voltando para casa. Eu sempre tentei voltar para casa assim que terminava o culto, pegar a estrada, às vezes chegar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, de volta na minha casa. E às vezes eu ficava preocupado se eu morrer, e se às vezes na estrada acontece um acidente. Às vezes vinha na minha mente coisas assim: como vai ficar os seus filhos? Mas sempre vinha uma palavra do Espírito Santo falando no meu coração: eu cuido deles melhor do que você cuida. E Deus cuida. Então, descansa. É que Ele está dizendo, às vezes não acontece hoje, mas Deus quer que a gente fique firme, porque a bênção é para amanhã.
E eu estou desesperado hoje. Então espera o Senhor vai vir. O Senhor vai vir na hora certa. O Senhor vai agir no tempo dEle. Às vezes no último instante, às vezes na última hora ali, às vezes no último minuto ali, Deus vai agir naquele instante, no último minuto. Sabe, uma das histórias de pastores, que eu tive um pastor conhecido chamado John Osteen. John Osteen, João, né, em português. Pastor John Osteen. Pastor John Osteen, eu fui na igreja dele, no Texas, há quase 30 anos atrás. Ele era pastor de uma igreja muito grande, uma igreja de quase 10 mil lugares lá, um lugar muito grande. E ele começou todos os meses a me mandar uma fita para eu assistir. Todos os meses ele me mandava uma fita de videocassete. E na época eu tirei um videocassete lá através daquele que você ia pagando lá, no sorteio, né? Sorteava você numa daquelas parcelas, sorteava, eu peguei o videocassete, e aí todos os meses ele me mandava uma fita de videocassete. Ele era um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. E com ele trabalhava o filho dele, trabalhava lá atrás das câmeras, trabalhava cuidando dos programas de televisão, cuidava das coisas dele. E o filho dele nunca tinha pregado. E o pastor John Osteen um dia convidou o filho dele para pregar. Eu contei isso para vocês. Falou para o filho dele, ligou para o filho dele, estava na casa de uma irmã, de uma das filhas dele, da filha dele, e de lá ele ligou para a casa do Joe Osteen. Ele ligou para a casa do filho e falou: filho, domingo agora você prega na igreja? E o filho falou: não, de jeito nenhum. Ele falou para a esposa, o pastor John falou para a sua esposa, e ela deu risada, falou: não, o Joe não gosta de pregar, ele nunca quer pregar, ele foge de pregar. O trabalho dele é lá atrás dos bastidores, fazendo as coisas, cuidando das coisas. E ele falou: não, mas eu senti no meu coração de que ele pregar domingo, e ligou para ele, e ele não aceitou. E o Joe Osteen falou assim: bom, eu fui para o quarto com aquilo na minha cabeça, eu fui orar e me veio uma impressão de que eu deveria pregar. Aí então peguei o telefone, liguei para o meu pai e falei: pai, eu prego essa semana então. Eu prego domingo na igreja. Ele foi lá e pregou na igreja no domingo. Na semana seguinte o seu pai morreu. Pastor John, na semana seguinte morreu. E não teve outra alternativa a não ser o filho assumir. Os jornais da cidade de Dallas, de Houston, no Texas, publicaram o que vai ser agora da igreja, porque o pastor morreu assim de repente, não estava doente, nada, morreu de repente. Quem que vai assumir esta igreja grande, que influencia a nação? E o filho começou a pregar lá. O que aconteceu? A igreja de 10 mil passou para 50, 60 mil pessoas, é a maior igreja que tem. E você pode assistir pela internet. Eles compraram o estádio do Houston Rockets, de basquetebol lá, é o time famoso dos Estados Unidos. Eles se reúnem lá com milhares de pessoas todas as semanas, porque a gente pode pensar: bom, o que vai ser depois? O que vai acontecer amanhã? Querido, Deus tem os planos dele, Deus tem os seus propósitos, está tudo debaixo do controle de Deus. Então a gente, o que precisa fazer é descansar. Olha, portanto, eu esperarei no Senhor. É isto que eu vou fazer na minha vida. Eu vou esperar em Deus.